Vai estar abençoado, tá ótimo. Glória a Deus. Muito bom. Glória a Deus. Bom dia de salvação a todos os amados ouvintes. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero deixar somente 2 versículos da palavra de Deus para a nossa meditação, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 12. E assim está escrito: a cura de um leproso. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. O Senhor Jesus havia acabado de sair da região do lado do Mar da Galileia, juntamente com os seus discípulos, após realizar um milagre ali naquele lago. Aquela pesca maravilhosa naquela noite se iniciou através do poder de Deus, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. E logo depois ele escolheu os seus 3 primeiros discípulos, Tiago e João, filho de Zebedeu, e depois a Simão Pedro. E logo depois o Senhor partindo juntamente com eles. Olha que este homem depois viu ao Senhor Jesus e disse para ele, naquele momento em que o Senhor Jesus estava passando, ele se prostrou aos seus pés, rogando-lhe, dizendo: Senhor, se queres, bem podes limpar-me. Este homem, meus queridos, era um homem que vivia ali totalmente numa condição deplorável, desprezível, porque este homem, segundo a narrativa, ele tinha uma enfermidade infecto-contagiosa, que era a lepra. E nos tempos de Jesus, irmãos, a lepra era uma doença terrível, contagiosa e incurável, que causava mutilações e desfiguração. Os leprosos eram considerados impuros e excluídos da sociedade. A lepra era considerada uma maldição, um castigo divino. A lepra era um símbolo do pecado. Mas aquele homem correu à pessoa certa. Ele correu ao encontro do libertador. Ele correu ao encontro do restaurador. Ele correu ao encontro daquele que tem todo o poder sobre todas as enfermidades, sobre toda e qualquer situação adversa que se manifeste diante do homem. E aqui, meus queridos, a Bíblia nos fala claramente que aqueles homens que viviam naquela condição, eles viviam numa condição totalmente deplorável, desprezível, viviam à margem da sociedade. Aqueles homens viviam discriminados, e todas as vezes que um leproso se aproximava, primeiramente ele tinha que ter uma identificação. E que identificação era esta? Ele tinha que estar com as suas vestes rasgadas, ele tinha que carregar consigo um sino no seu pescoço, para sinalizar que aquele homem era um leproso. E quando se aproximasse alguém, aquele homem tinha que gritar bem alto: impuro, impuro. Era assim que acontecia nos tempos de Jesus. Era dessa maneira que aqueles homens que estavam acometidos desta enfermidade, que era incurável, vivia. Mas ali, meus queridos, ele se deparou com aquele que tem todo o poder para curar, para libertar, para restaurar, para dar de volta a dignidade à vida do homem, para restituir aquilo que havia se perdido. E Jesus Cristo, meus queridos, ele demonstra mais uma vez aqui o seu grande amor e compaixão pela humanidade. Porque quando naquele tempo era proibido tocar no leproso, era proibido ter relações sexuais com o leproso, mas o Senhor Jesus Cristo, ele não somente tocava, mas ele os curava também para a glória de Deus. Aqui o Senhor demonstra mais uma vez a sua compaixão, o seu grande amor pela vida daquele homem, e demonstra através daquilo que ele fez, realizando aquele milagre e curando aquele homem daquela enfermidade mortal. E trazendo para a nossa realidade, meus queridos, existe também na vida de muitos
muitos, na questão espiritual, uma lepra. Esta lepra se refere ao pecado não confessado. Esta lepra se refere à iniquidade. Essa lepra se refere a uma vida de prática de pecados. Mas muitos aí que de fato ainda não tiveram encontro real com o Senhor Jesus Cristo, nesta manhã o Senhor está te chamando, meu amigo. O Senhor está mais uma vez aqui e veio ao teu encontro, assim como ele foi àquele lugar, e aquele homem correu e se prostrou diante do Senhor e lhe disse: Senhor, se bem quiseres, podes me tornar limpo. A vontade soberana do Senhor Jesus Cristo, meu amado, minha amada, não é que ninguém viva na prática do pecado, que ninguém esteja aprisionado por Satanás, vivendo nessa condição, sendo mutilado pelo pecado, sendo deteriorado pelo pecado, morrendo dia após dia na condenação do pecado. A vontade do Senhor Jesus Cristo é de restaurar, é de curar, é de libertar, é de restituir aqueles que estão vivendo com esta enfermidade na alma. Muitos que aí, meus queridos, por conta de falta de decisões, por suas escolhas próprias, por suas opções, não têm tomado a decisão que este homem tomou. Este homem teve a sua vida restituída. Este homem voltou a ter a dignidade que outrora lhe faltava. Este homem foi reintegrado à sociedade, porque no meio do caminho ele encontrou com Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que é o médico dos médicos, aquele que me curou também desta lepra que existia em minha alma, aquele que um dia tocou em mim, assim como ele tocou neste homem, aquele que um dia se manifestou para mim, assim como ele se manifestou para este homem, aquele que um dia me restituiu, pois eu vivia também doente, porque o Senhor diz aqui na sua palavra, que ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Ele não veio para aqueles que se consideram sãos, o médico dos médicos, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele veio para curar aqueles que estão doentes, aqueles que necessitam de uma cura, aqueles que necessitam de uma restauração, aqueles que necessitam de uma libertação. E assim como este homem, eu também precisava. Eu vivia com uma lepra na minha alma, porque eu vivia na prática do pecado. E isso é o que o Senhor nesta manhã quer fazer. Ele quer libertar, Ele quer curar, Ele quer restaurar, Ele quer restituir, mas depende de você, se você tomar a mesma atitude que este homem tomou, correndo ao encontro do Senhor, se prostrando aos seus pés e rogando a Ele, clamando a Ele por uma cura, porque somente a cura da alma vem por intermédio do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que curou este homem, que estava ali na região da Galileia, aquele que tem curado a muitos, que me curou e pode te curar também nesta manhã, para a glória de Deus. Amém.